Eu deixei essa imagem para você dar uma olhada, né? Ah, essa é uma imagem real, né? Claro que ela está pintada, né? Foi então reeditada, mas é uma imagem real aonde uma pessoa está sendo queimada, né? Por conta de não ter, né, seguido ali os preceitos, vamos dizer assim, né? Daquele domínio. Então, assim, o que eles faziam? Eles cometiam essas atrocidades com as pessoas, né? Ali tá quantas pessoas estão sendo marcadas psicologicamente por estar vendo, né, uma pessoa sendo queimada, mecanismo do medo, né? Então eles utilizaram esses medos para manter o quê? Para manter as pessoas num estado mental limitado. Olha só, limitando as pessoas no seu estado mental. Por quê? Que daí assim eles podem deter o quê? O poder sobre essas pessoas. Só que para isso precisava o quê? Que as pessoas sentissem medo. Afinal, o que é o medo? O medo, para quem não sabe, é o maior mecanismo de controle utilizado em todos os sistemas existentes ainda até hoje. O medo, repetir, o medo, gente, ele é um mecanismo de controle utilizado em todos os sistemas existentes até hoje. Eu vou provar para você agora em quais áreas e como que isso acontece. Vamos parar para pensar aqui. Sistemas políticos, trabalho, educacional, religiosos, familiar, ainda utilizam esse mesmo mecanismo de medo, né, para poder ter o controle. A gente pode pegar um sistema bem curto, tá? O mínimo, tá? Vamos assim na parte baixa. Quem tem filho aqui vai conseguir compreender? Quem não tem também, porque já deve ter visto isso em algum momento, ou vivenciado. Quem que nunca falou assim para a criança, olha, não vai lá que o bicho vai te pegar? Ou seja, através dessa fala, desse medo, eu estou fazendo com que a pessoa, que a criança, né, faça aquilo que eu estou dizendo que eu quero que ela faça. Né? Então, assim, olha, se você não comer toda a comida, a mãe vai embora. A mãe não vai gostar de ti. A pessoa, por medo de não ser amada, vai lá e faz. A criança, no caso, a gente está falando de uma criança, né? Então, assim, dentro do trabalho, olha, se você não fizer as coisas dentro do trabalho, você vai ganhar advertência, 3 advertência, você está expulso, né, da empresa. Ou seja, a pessoa tem medo de ser demitida, então ela procura seguir aquelas regras. Né? Ou então, no sistema educacional, por exemplo, se você não fizer as provas, não tirar as notas exigidas, a gente reprova. Então, a gente tem um medo da reprovação. O que a gente faz? A gente tenta estudar. Já em algumas pessoas, não. Em algumas pessoas isso trava e causa problemas grandes, né? Porque pelo medo de não ser aprovado, de reprovar, às vezes não consegue nem fazer a prova. Então, assim, olha o quanto que isso é utilizado, esse mecanismo de medo para ter o que? O controle. Né? Politicamente, a gente pode falar sobre isso. Né? Então, assim, a mídia, infelizmente, né? o sistema, ele está o tempo todo conectado com isso. Né? Então, assim, quando todos, né, se mantêm aí inconscientes, o que está acontecendo? A gente está vivendo esse grupo de processo automático. Né? Ou seja, a gente está sendo hipnotizado e não está percebendo. A gente está sendo hipnotizado e não está percebendo. Então, assim, por que a psicologia, a terapia, né, desde os tempos antigos, nunca foi vista com bons olhos? Olha só, o que divulgavam sobre a terapia? Terapia para pessoas loucas, para pessoas problemáticas. O que acontece na terapia quando a gente entra em terapia? A gente floresce, a gente sai desses processos inconscientes, a gente vai para o consciente, a gente começa a descobrir muita coisa, a gente começa a dizer não para muita coisa, a gente começa a dizer sim para outras, a gente começa a evoluir. E quando a gente está no processo de evolução, que é o nosso processo natural do ser humano, evoluir, né, a gente não vai se conectar mais com sistemas de amedrontamento, com esses sistemas, né, que a gente sabe que faz mal, porque a gente começa a perceber que tem muita coisa errada, né, tem muita coisa que eu não dava conta que fez com que hoje eu pense dessa forma, haja dessa forma, sinta dessa forma, me posicione dessa forma, só que o sistema sabe que quanto mais pessoas evoluírem, quanto mais pessoas curarem as suas dores, porque essas dores, essas causas, né, muitas advêm desse sistema, né? Quanto mais o sistema souber disso, o que acontece?
menos força eles têm. Eles vão perdendo a força e a pessoa que está no processo terapêutico vai ganhando força. E o sistema quer o quê? Controle. Então, assim, é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Essas novas leis que estão acontecendo. Claro que tem muitas leis aí que às vezes acabam que abrindo e deixando brechas, né? Para coisas erradas acontecerem, mas ainda assim a gente está participando do processo liberto, pessoas estão conseguindo ter mais liberdade, né? Escravidão, a gente pode começar a falar por aí, então tem muito, a gente pode estender esse assunto aqui muito, mas é só para você ter uma noção, né? Aí a gente volta para a hipnose, o que foi divulgado sobre a hipnose? Por que as pessoas não podem fazer hipnose e se curar, melhorar? Né? Por que a terapia sempre foi vista como para loucos e nunca como um processo de saúde mental, de desenvolvimento pessoal? Como hoje está começando, as pessoas estão começando a ter consciência de que terapia não tem nada a ver com o que foi dito, né? Terapia para louco. Quantas pessoas hoje não fazem terapia por quê? Quantas pessoas fazem terapia e ainda assim se sentem mal muitas vezes porque acham que, nossa, né, tem uma crença sobre terapia que aprendeu, né, sendo que isso impossibilita muitas vezes ela de continuar no processo terapêutico ou de fazer terapia, tudo porque o que ela entendeu, aprendeu sobre terapia foi o que o sistema falou. Hoje que está mudando, né? Hoje a gente está ganhando força. A gente, em tempos atrás, poderia estar numa fogueira. Eu poderia estar numa fogueira, de repente, anos atrás, séculos atrás, se fosse nesse caso, eu e todos os meus colegas da área. Por quê? Porque a gente está levando consciência das pessoas, a gente está tirando as pessoas daquele quadrado, entende? E isso para o sistema não é de bom proveito, porque eles não vão ter todo esse poder. Então, assim, consegue compreender, você consegue entender a importância de tudo isso, da gente abrir o nosso campo mental, olhar fora da casinha, entender as coisas acontecendo, diferente daquilo que a gente está acostumado, porque às vezes está muito rígido naquele pensamento, naquela crença, naquilo que a gente acredita, e isso existe um porquê. Por que eu estou tão rígido nisso? Crença? Foi imposto isso no meu mental, da onde que veio isso? Então é importante a gente começar a ter mais essa compreensão e entendimento.